Então, aqui, para encontrar essa minha linha de corrente aqui em relação a y, eu vou integrar aqui o meu dφ dy, tá? Passei o dy para esse lado aqui, vou aplicar a integral, vou ficar com φ desse lado aqui, e aí aqui eu vou ficar com dy, aí a integral de y vai ser y² dividido por 2, mais uma constante ou uma f de x, porque ela é uma constante que independe de y, no caso, tá? Ou uma f de x. E aí, uma das opções, ele pede aqui para dizer, uma das opções que a gente pode fazer é se essa f de x for igual a zero. Então, a gente pode arbitrar que ela seria um chute inicial, que essa f de x seja igual a zero. E aí, então, eu ficaria com a minha linha de corrente. Como ele não dá os intervalos certinhos dessa expressão aqui, né, uma das opções da minha linha de corrente vai ser essa daqui. Então, vai ficar u y² dividido por 2, que saiu da minha integral, vezes h. E aí ele pede depois para localizar a linha de corrente que divide a vazão volumétrica total entre essas duas partes. Então, o que seria a minha vazão volumétrica total entre essas duas partes? Se vocês lembrarem ali na aula, na parte que a gente falou de linha de corrente, que a gente até viu que a vazão volumétrica ela pode ser dada, então, pela distância, diferença entre essas minhas duas linhas de corrente. Então, se eu tiver meu φ em um ponto na minha linha de corrente, seria a minha linha de corrente máxima, quando minha velocidade está maior aqui, e a minha linha de corrente mínima, que seria aqui no fundo, eu posso calcular, então, a vazão volumétrica entre essas duas, e aí depois, se eu dividir por 2, eu vou ter, então, a linha de corrente que divide essas duas vazões volumétricas. Então, eu vou pegar aqui quem que é o meu φ máximo. Meu φ máximo vai ser quando meu y for igual a h, que é aqui onde eu tenho minha velocidade máxima da minha linha de corrente. Então, eu vou substituir aqui u vezes h ao quadrado. Aí o h vai ficar ao quadrado, dividido por esse h aqui. Eu vou ficar com u vezes h dividido por 2. E essa daqui vai ser o meu φ máximo. E o meu φ mínimo, aqui minha velocidade, a gente sabe que ela é igual a zero. Meu h vai ser igual a zero também. Então, logo, o meu φ mínimo, minha linha de corrente mínima, vai ser igual a zero. E aí, agora, se eu quiser encontrar, então, o φ dividido por 2, eu posso simplesmente pegar o meu φ máximo e dividir ele por 2. E aí eu vou ter que vai ser o meu u vezes h dividido por 4. E aí a posição, se eu quiser encontrar a posição aqui, eu posso calcular agora o caminho inverso. Vou ficar com y², vou pegar essa expressão aqui. Eu já tenho quem que é o meu valor de φ. E aí eu simplesmente vou passar aqui o 2h para esse lado. O meu u vai passar dividindo para cá. E aí eu vou tirar a raiz quadrada aqui. Eu vou ficar com a posição que divide, então, esse meu φ aqui dividido por 2, vai ser igual a h dividido por raiz quadrada de 2. Tá ok? Não sei se ficou alguma dúvida nessa questão aí. Ela é uma questão que parece complicada, mas depois que, se a gente lembrar ali daquela parte ali que a gente discutiu, que a gente chegou a demonstrar, né, essa equação aqui em aula, chegou a deduzir ela, né, como que o φ está associado com a vazão. Por que fica UH sobre 4, tá? Aqui, aqui o φ máximo, você entendeu, né? O φ máximo menos o mínimo vai me dar quem que é o meu Q, tá? E aí aqui ele pede para localizar a linha de corrente que divide a vazão volumétrica total em duas partes iguais.
Então, a minha vazão volumétrica total, que está contida entre essas duas linhas de corrente, tá? Se eu dividir ela por 2, se eu pegar esse Q e dividir ele por 2, eu vou ter exatamente a divisão dessa minha vazão volumétrica em duas partes iguais. Então, eu tenho esse meu Q aqui, dividido por 2, ele vai ser igual ao meu UH sobre 4. Eu tinha o UH sobre 2, se eu dividir por 2 de novo, vai ficar sobre 4. Tá? Tá. Acho que foi, então. Acho que era essa a dúvida. Aí depois basta substituir para encontrar o y. Tá? Agora a questão, eu vou pular aqui para a questão 9, tá? E aí depois, se tiver alguma outra questão que vocês ficaram na dúvida, vocês me perguntem, tá? Então, a questão 9, ela dá um líquido incompressível com viscosidade desprezível que escoa em regime permanente no interior de um tubo horizontal de diâmetro constante. Em uma seção porosa de comprimento L igual a 0,3 metros. O líquido é removido a uma taxa constante por unidade de comprimento, de modo que a velocidade axial no tubo é U de x igual a U. Desculpa, acabou a pilha desse fone de novo. Só um instante.